Aí podem assistir depois também. Agora a gente começa a brincadeira para valer, tá? A ideia começar aqui formalmente, né? Segunda-feira, 15 de março, 14h20, curso Gestão da Informação, disciplina Inteligência de Negócios, conteúdo, modelagem multidimensional ou modelagem dimensional. Vamos lá. Então, a ideia, né? Agora a gente começa a efetivar. Nós fizemos a primeira parte da disciplina, a primeira parte introdutória, conceitos gerais, definições, falamos do ciclo de vida de um projeto de BI, do framework de um projeto de BI, falamos, né, quando a gente, e aí já caminhamos mais para uma parte mais já técnica, falando de data warehouse, de como que funciona, de benefícios, o que que é, de vantagens, comentamos aí já entramos depois mais especificamente ainda nos esquemas, né, de modelagem dos dados que nós às vezes tratamos, né, de modelagem no esquema estrela ou constelação, o modelo Snowflake. E aí agora a gente está na hora de começar a ver um banco de dados relacional, um modelo relacional, e a partir desse modelo relacional nós pensarmos nos nossos modelos multidimensionais. Então é chegada a hora de a gente começar a brincar com isso, entendeu? Então o que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem aqui um esquema relacional. Tá? Então, quando a gente olha esse esquema relacional nosso, tá? Aqui ele está em formato de texto. Então, nós observamos, né, que aqui a gente tem as nossas entidades. Então, o que a gente tem nesse modelo? A gente tem a entidade fatura, a gente tem a entidade região, a entidade condição de pagamento, linhas de fatura, clientes, tipo, país, vendedores, lojas, artigos, subfamília, família e marca. Então, isso aqui é tabela, né? Nós temos as nossas entidades já, tá? Nós temos as tabelas de banco de dados. Então, a gente pode olhar isso de uma forma gráfica ou a gente pode olhar isso nessa forma de texto. Mas aqui a gente começa, né? Aqui não estou falando ainda de modelagem dimensional, não. Aqui nós estamos olhando para um banco de dados relacional, tá? Então, nesse banco de dados relacional nosso, nós temos uma tabela que se chama fatura. E olha que a gente olha para essa tabela fatura, a gente entende, ó, que olha só, que o número da fatura é a nossa chave primária dessa tabela fatura. Então, né, é o código, é a chave primária dessa minha tabela fatura. Aí essa tabela fatura, ela tem, olha que eu olho aqui o número do cliente, esse número do cliente ele me sugere uma chave estrangeira, ou seja, que essa tabela fatura, ela se relaciona com uma tabela cliente, olha só. Então aqui eu tenho número do cliente, aqui eu tenho número do cliente. Então, na tabela cliente, o número do cliente é chave primária. E essa chave primária, ela veio parar cá na tabela fatura. Então, essa chave primária na tabela cliente, ela é chave estrangeira na tabela fatura. E o que isso sugere para a gente? Isso sugere para a gente, isso mostra para a gente que existe um relacionamento entre a tabela fatura e entre a tabela cliente. Tá? Porque eu tenho uma chave primária da tabela cliente que está dentro da tabela fatura. Então, né, essas duas tabelas se relacionam. Tá? Aí a gente tem aqui também, olha só, a condição de pagamento. Então, eu tenho aqui o código da condição de pagamento. Então, olha só. Aí eu tenho uma tabela de condição de pagamento que tem a chave código de condição de pagamento. Então, na tabela condição de pagamento, a coluna código condição de pagamento é chave primária. Está na tabela condição de pagamento. Na tabela fatura, a tabela código condição de pagamento é uma chave estrangeira. Ela vem de uma tabela estrangeira, ela vem de outra tabela, ela vem de outro lugar. Então, aqui nós temos, então, uma chave estrangeira. E na prática, o que isso nos mostra? Que a tabela fatura se relaciona com a tabela condição de pagamento. Tá? Aí nós temos código da região. Tá? Então, a gente tem uma tabela aqui, olha só, região, que tem
A coluna código de região. Então, quando eu olho a fatura, né, eu olho para a tabela fatura, ela tem uma coluna que se chama código de região, que é uma coluna, né, que é uma chave primária em uma outra tabela. E aqui na tabela fatura, ela é uma chave secundária, é uma chave estrangeira. Eu tenho aqui número do vendedor, outra coluna, número do vendedor, número do vendedor. E eu tenho aqui embaixo a tabela vendedores, que tem a coluna número do vendedor. Então, o número do vendedor é chave primária na tabela vendedor e é chave estrangeira lá na fatura. Significa que a tabela fatura se relaciona com a tabela vendedor. Então, isso aqui é modelo relacional. É como, né, é como que as tabelas se relacionam, é como que a gente desenha o banco de dados. Aí vocês viram disciplinas lá, por exemplo, engenharia de software, que aí, né, vocês veem um problema, mapeiam um problema, imaginam o sistema, e depois, por trás disso, tem o banco de dados para suportar isso. Então, isso aqui é modelagem de banco de dados para suportar os sistemas operacionais que nós construímos, tá? Esse sistema, esse modelo relacional, ele é otimizado para inserção, para alteração, para exclusão, né? E ele é otimizado para espaço, para banco de dados. Então, observem, né, que cada elemento ele vai sendo dividido em tabelas, né? Vai sendo dividido em várias tabelas. Então, quando a gente está falando da modelagem dimensional, da modelagem multidimensional, o nosso desafio é olhar para esse modelo relacional e como que deste modelo relacional nós construímos um modelo dimensional. Tá? Então, a hora que a gente olha para isso aqui, né, se a gente fosse dar prova, isso às vezes costuma ser questão de prova. Eu dou para vocês esse modelo, né, e a primeira coisa que eu falo é, faça o modelo relacional, o esquema relacional. Então, o esquema relacional seria mais ou menos assim, ó, fatura, eu tenho fatura, a fatura se relaciona com cliente, a fatura se relaciona com condição de pagamento, a fatura se relaciona com região, a fatura se relaciona com vendedor, e aí a fatura se relaciona também, olha só, a gente tem outra aqui, outra tabela, olha só, que é linha da fatura. Aí o que a gente tem em linhas da fatura, né? A gente tem a tabela fatura, o número da fatura, agora eu tenho que o número da fatura é a chave primária na tabela fatura. E ela é uma chave estrangeira na linha da fatura. Então, aqui na linha da fatura, né, então a fatura se relaciona também com linha da fatura. Linha Professor, é isso que eu tinha ficado na dúvida. O que aparece no parênteses, eu já subentendo que é um relacionamento. Então, eu tenho que olhar para as outras linhas, né? Porque no caso ali, a linha de fatura não aparece. Então, mas como ela é estrangeira em outra... Eu tenho que olhar para o modelo todo, né, Heloísa? Porque olha o que acontece. Eu olhei para a fatura e vi o que ela tem de chave estrangeira, o que ela busca de informação de outras tabelas. Aí, a hora que eu vejo linha fatura, eu vejo o que por exemplo, o que ela busca de outra tabela, a linha fatura. Aqui ela vai lá na tabela fatura e busca o código da fatura, o número da fatura. Então, o número da fatura é chave primária lá na tabela fatura, mas ela fornece esse campo para a linha da fatura. Então, ela não busca da linha da fatura, ela fornece para a linha da fatura. Nesse caso. Mas o número de fatura também é primária, né? Na linha de fatura, ela também é primária. Aí depende de como que é implementado. Normalmente, a gente não faz assim, não. Normalmente, a gente faz código, linha, fatura. Mas, provavelmente, o jeito que foi implementado aqui,
a chave da linha da fatura é o número da fatura mais o código do artigo. Não é só a linha da fatura, entendeu? Porque como que é essa fatura? Você vai lá no McDonald's, aí você compra o sanduíche, o refrigerante e nuggets, por exemplo. Então a fatura é uma só, mas ela tem 3 linhas na fatura. Então eu repito o número da fatura e nesse caso, como está modelado aqui, então o código do sanduíche é um, o código do refrigerante é outro, e o código do nuggets é outro. Então, a combinação do número da fatura e do código do artigo formaria a chave nesse modelo aqui. Normalmente, a gente não faz o modelo assim não, tá? A gente cria uma chave primária independente para a linha da fatura, que é lá o código, o número da linha da fatura. E aí cria, né? Aí tem o número da fatura como chave secundária. Então, normalmente funciona assim, entendeu? Porque eu vi que, assim, porque você tem que procurar tudo, né, para ver o que está relacionando, você tem que olhar o todo. Por exemplo, aí, como não está em parênteses país, subentende que não tem relação com o país. Aí, quando eu vou em região, também não tem relação com o país. Por exemplo, já em clientes, já vai ter a relação com o país. Então, no caso, diante disso, eu já tenho certeza que fatura não tem um relacionamento direto com o país. Não tem. Isso? Tipo, não tem. Se você quiser saber quanto que vendeu para o Brasil, nesse modelo aqui, né, você tem que partir de cliente. Né, que aí a gente vai pegar os clientes. Né? Os clientes. Aí aqui você tem país, né? Uhum. Aqui você tem país que relaciona com cliente, tá vendo? Então a gente vai fazendo esse modelo assim, tá vendo? Então, cliente se relaciona com mais o quê? Ele tem uma outra tabela que cliente se relaciona, que é o tipo de cliente, não é? Então a gente tem uma outra tabela aqui que é tipo de cliente. Ele se relaciona com o tipo de cliente, ó. Então tem o código tipo e a descrição. Olha o código tipo aqui, tá vendo? Então o tipo tá... Porque aqui não tem tipo alguma coisa, eu fiquei sem entender o que era tipo. Então é o tipo cliente. Aqui é um modelo simplificado, entendeu? Mas aqui é o tipo cliente, tá? É o tipo cliente. Ok? Que até é a única tabela que tem código tipo também lá. Então a gente subentende tipo cliente, mas é isso mesmo, tá? Então deveria estar mais especificado, tá? Deveria ser tipo cliente, tá? E aí a gente vai fazendo assim, tá vendo? Que você vai construindo o modelinho, você vai vendo como que as coisas acontecem, como que você vai... Isso aqui eu tô só lendo o modelo, né? Que o modelo tá pronto, eu tô lendo o texto, né? O esquema relacional está em forma de texto e eu só estou desenhando isso na forma de diagrama, entendeu? Só isso que eu estou fazendo. Então, por exemplo, a gente viu que item de nota fiscal aqui, ó, o item de nota fiscal, linha da fatura, né? Linha da fatura aqui, ó, ele se relaciona, por exemplo, com código do artigo. Então, ele se relaciona com... Tem uma tabela ali embaixo que é artigo. A linha da fatura, né, então ela se relaciona com essas tabelas. Agora, o artigo, ele se relaciona com subfamília e ele se relaciona com marca. Então, vai formando a teia aqui desse negócio, tá vendo? Como é que, né? Então, essa é a lógica de um modelo, de você construir um modelo relacional, tá? Você aprende a construir esse modelo, Heloísa, lá em banco de dados, lá em SGBD, lá em banco de dados. Na verdade, você começa a aprender isso em engenharia de software, quando você tem que modelar o sistema, que você pensa, às vezes, na interface do sistema. E qual né, que você faz o modelo de entidade de relacionamento, você faz o modelo em alto nível, depois você vai aprofundando, você tem fluxo. Aí tem um lugar lá que é o modelo de entidade de relacionamento, como que as entidades se relacionam. Esse modelo de entidade de relacionamento é que vai virar o seu banco de dados, com suas tabelas e seus relacionamentos depois no banco de dados, entendeu? Então, eu não fiz engenharia de software, não, mas em SIG, pelo menos no semestre que eu fiz, no período, né,
A professora ensinou a gente bastante isso aí, assim. Não é igual tirar em banco de dados, né? Mas, assim, eu acho que ela, umas 2 aulinhas, ela ensinou bem isso pra gente, assim. Então, é bastante familiar. Você já está bem iniciada. Mas é igual eu te falei, a gente tem que olhar o todo para descobrir todos os relacionamentos, porque às vezes o que aparece no parênteses, a gente acha que não tem, mas no meio do exercício a gente descobre que tem, né? Que tem. Aí a gente vai ter um exercício para fazer isso aqui, entendeu? Aí eu peguei esse modelo aqui, ó, o próximo slide. O que a gente tem no próximo slide? Aí é aquele modelo, só que agora de forma gráfica. Tá vendo que eu comecei a desenhar para vocês? Aí a gente tem, olha, clientes. Né? Então eu tenho clientes que se relacionam com o país e se relacionam com o tipo. Um cliente, ele só pode ser de um determinado tipo. Agora, um tipo pode ter vários clientes daquele tipo, associados àquele tipo. Um cliente, ele só é de um país, ou ele é do Brasil, ele é da Argentina, ou ele é dos Estados Unidos, né? Mas o Brasil pode ter vários clientes, tá? Então, o cliente se relaciona com a fatura. A fatura se relaciona com a condição de pagamento. A fatura, né, se relaciona com região. Aí a fatura tem as linhas da fatura. Nas linhas da fatura tem artigos, tem marca, tem subfamília, tem família. As faturas têm vendedores e as faturas têm lojas, ok? Quando a gente pega o modelo gráfico, tá? Esse esquema relacional gráfico, é bem fácil da gente visualizar, mas quando a gente pega ele de forma plana, igual está aqui, às vezes é mais difícil. E, né, os sistemas que a gente trabalha, de uma forma geral, na situação ideal, é que os sistemas fossem documentados, que eles tivessem o modelo relacional, mas na maioria das vezes não tem. E para a gente entender, né, quais tabelas, como que as tabelas se relacionam, isso os sistemas é a verdade, tá? O modelo é o modelo ideal e o modelo real, de como que as coisas existem. Então, na maioria das vezes, nós teremos que ir para os bancos de dados e trabalhar e tentar descobrir e entender os relacionamentos a partir das tabelas e do conteúdo das tabelas. Tenho certeza que o Álvaro e a Denise já se deparam muito com isso, né? Assim, mas essa tabela relaciona com qual? Né? O que tem nessa tabela? Se tivéssemos esse modelo gráfico aqui, olha, esse modelo esquema relacional, seria bem mais fácil, mas é meio assim. E tem, né, às vezes nós poderíamos fazer a engenharia reversa. Nós poderíamos ir lá no banco de dados e a partir do que está lá no banco de dados, nós gerarmos o modelo relacional. Aí tem muitos desenvolvedores, empresas, enfim, que desenvolveram softwares, que eles não implementam os relacionamentos em nível de banco de dados, para evitar exatamente a engenharia reversa. Eles fazem isso tudo em nível de programação. Então, aí a gente não sabe também quem se relaciona com quem, e é outra dor de cabeça, tá? Mas é o que facilita muito, Heloísa, que você vai se deparar aí, é quando você vai tentar fazer relacionamento entre tabelas e você não sabe qual que é a chave primária e a chave estrangeira na outra, sabe? Então, tipo, você fica... Você falou comigo que passou um avião aqui e eu não escutei nadinha. Sim, é o que eu tô falando. Sim, exatamente isso que o Zé tá falando, é você ter esse diagrama aí e ter um mapeamento de saber qual coluna da sua tabela que é chave primária nela e que vai ser chave estrangeira na outra para poder selecionar, entendeu? Facilita bastante, mas geralmente na prática você não encontra assim. Você tem que ir descobrindo. Mais ou menos nesse estilo. Obrigado, Álvaro. Esse esquema eu imagino que é assim, é aquele, vamos dizer, o desenhista que está fazendo antes de fazer o seu banco de dados da empresa, né? Ele tem que partir, aí a impressão que dá é que essa informação fica só para ele, depois ninguém mais tem acesso. Né? Na verdade, Heloísa, às vezes, muitas vezes, a gente tem até a versão 0, só que esse negócio é dinâmico, e aí a gente cria uma nova tabela no banco de dados e não volta para atualizar o modelo, entendeu? A gente modifica as coisas, vai construindo ao longo do tempo, e a gente não volta para atualizar o modelo. Então, tem vários motivos para não ter, tá? Desde quem deliberadamente construiu para evitar a engenharia reversa, há coisas mal feitas, quem não sabia fazer, há evoluções que a documentação não é atualizada depois, então tem vários motivos, mas o fato é que dificilmente
nós vamos partir já de um modelinho bonitinho desse, diagramado, para a gente... Porque quando você olha o modelo diagramado, é bem tranquilo de você ver as coisas, como funciona, né? Mas na maioria dos sistemas por aí afora, a gente não vai achar esse modelo diagramado, tá? É fato. Aí a gente precisa de lá das tabelas para a gente ver como, tentar entender, descobrir como que elas se relacionam. Mas será que não seria importante a empresa estar, sei lá, definindo uma área para estar sempre definindo isso? Tipo, porque a gente sabe que assim, as pessoas sofrem muito com isso, com a tabela, com erros de tabela. Será que isso não teria que receber uma atenção maior? Tipo, esse ser um diagraminha na cabeça de todo mundo para não ter esse sofrimento, porque a gente percebe que muitas horas perdidas de trabalho, porque a pessoa fica perdida na tabela, no banco de dados, né? Horas para isso, para descobrir. Então, às vezes eu acho que o setor da área devia ter uma atenção especial para sempre estar colocando isso como princípio, para não ter um sofrimento depois, né? Igual o Álvaro está falando, depois que você está lá, você não sabe. Não sei, eu acho que se tivesse uma bonitinha sempre, ia facilitar a vida. Tem vários... Eu acho que isso é... Pode falar, Álvaro. Eu acho que isso que a Heloísa está tentando dizer, na verdade, é a função do DBA, não é, o Zé, que fica responsável por fazer essa estruturação? Sabe qual a treta? Dependendo do porte da empresa, nem DBA existe. É o mesmo cara que cuida do sistema. E dependendo, por exemplo, né, uma das bases de dados que eu tenho aqui para prover para vocês, né, vocês podem escolher, como né, vocês têm preferência para escolha, mas tem a do Serginho Lanches, por exemplo. Então, a base do Serginho Lanches é uma empresinha de software que criou software para lanchonetes, para não sei o quê, e foi lá e instalou isso lá no computador do Serginho Lanches. E o Serginho Lanches nem sabe o que é base de dados, nem sabe o que é. Para ele está funcionando, ele consegue registrar o pedido e consegue receber. Então, mais ou menos a preocupação dele é essa. E a empresa que vendeu para ele, né, e tem de tudo, assim, não critico também não. Mas o sistema, né, sei lá por quê, às vezes por uma... O cara viu uma oportunidade, assim, às vezes não tem nenhuma formação adequada para fazer da melhor forma. O cara, né, um curioso, pegou e fez, e todo mérito para o cara que ele pegou e desenvolveu. Mas tem vários motivos para isso, entendeu, Luiz? Às vezes, por exemplo, na Algar Telecom, vou falar de uma empresa maior. A Algar, ela compra 50, ela tem lá várias soluções de fornecedores diferentes, né? Tem coisas que são... E tem coisas que são desenvolvidas internas, mas às vezes compra o sistema pronto, aí comprou um sistema de faturamento. Aí é possível que nesse sistema de faturamento venha toda a documentação, venha, né? Às vezes não tem isso. Então depende, aí as coisas mudam ao longo do tempo, aí... E outra coisa é o seguinte, né? Um profissional para cuidar disso, né? E existem, hoje eu não sei exatamente quem é o responsável por isso, tá? Mas tempos atrás era o DBA. Hoje tem outras, engenheiro de dados, enfim, tem outros perfis que eu não sei exatamente quem cuida disso. Mas deveria sim, deveria né, existir, deveria ser bem mapeado, mas desde às vezes, né, assim, hora que aperta, né, nós temos que colocar o projeto no ar e é rápido. Então aí abre-se mão, e, assim, tem N motivos. Mas uma situação ideal seria essa mesmo, Heloísa, que a gente é igual, assim, de novo, fazendo bem o paralelo, né? Eu me casei há 24 anos atrás e até um pouquinho antes de casar, a gente foi morar num apartamentinho lá no Santa Mônica. E, né, antes de casar, aí eu mudei, depois, né, daí uns 2, 3 meses casamos, aí que minha esposa foi morar lá comigo. Mas antes de casar, então mudamos para lá, nós fomos ajeitar o apartamento, né? Coloca um quadrozinho aqui, foi dar vida no apartamento. Tá? Então, vamos colocar um quadro aqui, na sala. Enfiamos furadeira, água para todo lado no prédio, né? Aquele jato d'água. Nunca passei tanto aperto na minha vida. Eu falei assim, até já, né? Mas esse foi um grande aperto que eu passei na minha vida. Então, o que nós deveríamos ter? Deveria ter a planta da casa, projeto hidráulico, projeto elétrico, onde passa cano, onde passa não sei o quê. Pergunta se alguém tinha isso em algum lugar. Então, para o mundo dos dados, é a mesma coisa, né? Deveria ter. Em muitos lugares tem, tá? Em muitos lugares, em muitos projetos tem. Em um punhado deles, não tem. Então,
Onde tem é bem mais fácil, não é trivial, é bem mais fácil. Onde não tem é bem mais difícil. Aí a gente vai ter que aprender meio com erros. Eu fico pensando assim, porque tem muito sofrimento hoje que eu acho que poderia ser resolvido. Por exemplo, da nossa área mesmo de análise de dados, né? Às vezes eu converso muito com o Matheus dos clientes que eles têm, né? Muitos clientes aí que nasceram digital e mesmo assim o banco de dados não está organizado, é projeto de 1 ano. A gente até brincou que o João estava na equipe, né? O Joãozinho que acabou de falar com a gente, e muitas vezes você não consegue subtrair informações dali, extrair informações, porque não tem um banco de dados ainda. E o que eu fico chocada é que são empresas que nasceram digital, não é uma coisa da Algar de 20 anos atrás, nasceram agora. Então, assim, eu fico pensando, se tem tantas coisas que poderiam ser resolvidas de maneira fácil, pega uma squad ali para cuidar daquilo, né? Vamos cuidar do banco de dados, vamos cuidar das entidades de relacionamento, mudou alguma coisa, porque eu acho que prejudica muito a rotatividade que está tendo hoje de recursos humanos nas empresas. Aí um faz um jeito, aí chega o outro, não sabe como foi feito. Então, assim, eu acho que teria que ter uma squad, às vezes, para sempre estar mantendo aquilo, para não ter o sofrimento futuro, porque o pessoal sofre. Não tem, às vezes, igual a gente brincou, quer fazer um trabalho ali no Inter, por exemplo, mas não tem jeito de fazer, porque não tem banco de dados, assim. E o que me choca é que nasceu digital, quer dizer, como que na altura do campeonato, todo mundo sabendo que a informação é o petróleo do momento, né? A gente tem informação também que o Nubank sofreu demais e está sofrendo com isso, porque eles quiseram nascer de uma forma tão rápida e cada setor fez de um jeito. E aí agora eles não conseguem cruzar as informações. Assim. Então, eu fico pensando como na altura do campeonato isso acontece. E acontece muito. Enfim. Bom, qual que é o nosso desafio aqui nesse conteúdo agora, viu, gente? A gente discutiu, discussão super bacana, legal aqui, em relação aos modelos, né, aos modelos relacionais. O nosso desafio, enquanto BI, é olhar para o modelo relacional e gerar um modelo dimensional. Aí, nesse modelo, né, utilizando esses dois, esse esquema aqui e o esquema anterior, nós temos que olhar para esses modelos e nós temos que entender, né, o que seriam os nossos KPIs que estão disponíveis nessas tabelas, quais são as candidatas a dimensões e quais são as candidatas a tabelas fato. Então, a gente precisa olhar para esse modelo, né, quando a gente está fazendo a modelagem dimensional, multidimensional, nós temos que olhar para esse modelo relacional e derivar dele, e pensar e imaginar dele, né? Então, quais são os KPIs, os possíveis KPIs, as dimensões da tabela fato. Então, quando a gente, aqui não estão as colunas que as tabelas têm, tá? Mas, normalmente, um sistema de vendas, né, ou um sistema de compras, a gente começa a falar assim, o que é fato? O fato, a gente associa tabela fato a coisas que acontecem, que são rotineiras, que está acontecendo. É o que dá vida, é o que dá movimento para a empresa. Então, o que dá vida, o que dá movimento? Né? Nesse caso nosso aqui, faturar. A empresa tem que faturar, a empresa está faturando. Opa, então isso aqui é fato, né? A gente começa a ver. E aqui, olha só, a gente tem duas coisas também, olha, quantidade e preço. Né? Então, indicador de venda, quanto eu vendi, que preço eu vendi. Então, a gente tem já a ideia, né, de fato, do que seriam as tabelas fato, e de quais são os indicadores, os KPIs dessa tabela fato, ok? Então, a gente começa... Mas no caso aí, eu teria duas tabelas fato, ou só linhas fatura, que é a minha tabela fato? Boa, ótima pergunta, Heloísa. A gente depende do nível de granularidade, que é aquilo que nós comentamos também na semana passada, que nós queremos tratar, tá? Normalmente, a gente vai juntar linhas da fatura mais
fatura. Então, essas duas tabelas vão se juntar, e nós vamos guardar os registros, né, em nível de produto. Produto 1, produto 2, produto 3, para o cliente, para a data, para a condição de pagamento, para a região, para o vendedor. Mas eu tenho o produto em nível de produto associado com essas outras informações, entendeu? Então, normalmente eu posso juntar essas tabelas para elas virarem a tabela fato. Eu acho que talvez eu faria diferente, Zé. A granularidade aí que você está falando, eu acho que eu utilizaria do período, no caso a data. Não, a gente vai ter isso também, entendeu? Assim, ela é uma dimensão, a data será uma dimensão, entendeu? Aí eu consigo ter isso também. Mas foi excelente a sua observação, Álvaro, porque não tem uma única forma de modelar, tá? Não existe uma única forma de modelar. Depende do nível de granularidade que eu quero armazenar, enfim, se eu vou utilizar o modelo estrela, se eu vou utilizar o modelo floco de neve. Então, assim, não existe uma única forma, tá? A gente tem mais ou menos uma forma padrão, mas não necessariamente é a única forma de modelar. Aí, quando a gente olha para isso aqui, então, né, para esse modelo nosso que é simples, se a gente tirou daí as candidatas a fato, o que resta é tudo dimensão. Tá? Poderia ter duas tabelas fato, tá, Heloísa? Como assim, né? Linhas de fatura e fatura? Nesse caso, não. Mas eu poderia ter aqui, por exemplo, compra. Então, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída. Então, a entrada seria um fato e saída seria outro fato. Então, eu tenho mais posso ter mais de uma tabela fato, tá? Não nesse caso aqui. Mas quando a gente olha, então, as tabelas fato, o que sobra para a gente, normalmente, são as dimensões. Aí, o que acontece aqui? Olha só, a gente tem aqui esse modelo. Então, a gente observou que fatura mais linhas de fatura vão virar a nossa tabela fato. E tem os KPIs, tem os indicadores, quantidade do produto e o valor, quantidade vendida e valor vendido, tá? Que são os dois indicadores. Aí o que a gente tem, né? O que não é, então, nesse nosso modelo, né? As coisas que não são da tabela fato, ou que não são fato, representam para a gente, então, as dimensões. Aí, se nós formos utilizar a ideia, o conceito de estrela, né, e que a gente não tenha a hierarquia das dimensões, estas coisas aqui viram uma dimensão, isso aqui vai virar uma dimensão, isso aqui outra dimensão, isso aqui outra dimensão, isso aqui uma dimensão, isso aqui uma dimensão. E aí tem uma outra coisa que o Álvaro comentou, que não está explícito aqui, que não está em uma tabela, mas que normalmente vira dimensão. A gente viu que aqui a gente tem a data, olha só. Então aqui eu tenho a data. Então o que normalmente nós fazemos, tá? A partir dessa data, a gente vai ter aqui também, né, que eu tenho a data da fatura. Então eu tenho uma outra dimensão aqui, que vai ser data ou tempo, conforme a gente queira chamar, tá? Então... Eu poderia colocar a região junto com aquela dimensão do país cliente tipo, ou não? Nesse modelo nosso aqui, não. Não por quê? Eles não estão relacionados. Porque as faturas estão relacionadas com a região, é isso? Eu tenho um relacionamento de fatura com região, mas região não está relacionada nem com país, nem com cliente, nem com tipo, entendeu? Ela só relaciona com fatura. É por causa da forma que esse modelinho aqui foi feito, tá, Heloísa? Em outro modelagem, a região provável, país, né? Aí depende se a região, por exemplo, a região poderia ser macro, Europa, América do Norte, ou a região dentro do país, entendeu? Então, aí dependeria. Mas nesse modelo aqui, a tabela região,
ela não tem relacionamento com o país, senão deveria ter um relacionamento aqui, entendeu? E não tem relacionamento com o país, ok? Aí, mas, de novo, né, os comentários são excelentes. Quando a gente vai desenvolver o nosso modelo dimensional, ou multidimensional, a gente não inventa coisa para o nosso modelo. A gente tem que respeitar o que está no modelo original, porque é de lá que a gente vai ler. Então, eu não crio coisas novas, eu não invento coisas novas, eu respeito o que está lá, o que eu tenho lá na origem, né? Porque eu não vou criar, eu não vou inventar. Obviamente que eu posso ter colunas consolidadas, agregadas, ou derivadas de outras colunas, mas eu tenho que representar o que está nos sistemas de origem, tá? Então, o meu modelo dimensional, que é o que a gente tem aqui, ó, então o que a gente tem? Olha só, eu chamei até a tabela fato aqui de vendas, né, que a gente juntou nota fiscal e item de nota fiscal, tá? Então, vira a nossa tabela vendas. As dimensões, clientes, vendedores, região, condição de pagamento, tempo e artigos. Então, de novo, tempo eu não tinha lá no meu modelo relacional uma tabela tempo. É muito normal em qualquer projeto que a gente faz de modelagem dimensional, né, a gente precisa de ter essa dimensão tempo, conforme o Álvaro falou. Tempo para a gente é uma dimensão importantíssima, né? Como que os KPIs eles se desenvolvem ao longo do tempo? De dias, semanas, meses, dependendo do negócio, de hora em hora, turno. Então, tempo, essa dimensão tempo, ela é muito importante para qualquer situação nossa, tá? Então, aí a gente tem, então, esse modelo aqui, olha só. Tá? Então, olha agora o nosso modelo. O que a gente tem? Olha só. Então, na dimensão vendas, eu tenho cliente, tempo, condição de pagamento, artigo, vendedor, região. Aí eu tenho aqui agora valor da venda, preço do artigo. Eu posso trazer aqui também, né, valor de comissão e quantidade vendida. Então, eu tenho aqui os meus indicadores da tabela fato. Lembra dos conceitos da tabela fato? É uma tabela com poucas colunas numéricas e com várias linhas. Okay? Várias chaves estrangeiras, né? Várias chaves estrangeiras, essa é a característica da tabela fato. Aí a gente olha para a dimensão, olha só, dimensão cliente. Tem a chave. Aí lembrem que lá no nosso sistema de origem, a chave da tabela era o número do cliente. O número do cliente agora para a gente aqui virou um atributo, não é mais a chave. Nós criamos a chave aqui, cliente que aqui nessa tabela de dimensão. Por que nós criamos isso? Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos dos períodos anteriores que eu ilustrei isso na tabela Excel. Tá? Que quando a gente tem que criar esse mecanismo para preservar, se nós quisermos preservar, aquelas duas características das dimensões, ou de data warehouse de uma forma geral, né? Que os dados são não voláteis e são variáveis no tempo. O que é essa característica não volátil? Eu não faço update na minha tabela, nas tabelas de dimensão, né? Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu crio uma coluna adicional na minha tabela, eu crio uma linha, né? Eu crio linha adicional nas minhas tabelas de dimensão. Então, por isso que nós temos que criar outra chave, né? Nós temos que criar essa chave acessória, essa surrogate key que os autores chamam, para a gente contemplar a não volatilidade e a variabilidade ao longo do tempo. Daqui a pouco eu entro aí, eu mostro para vocês mais ou menos isso. Então, a gente tem... Professor, então essa nova chave que eu tenho que criar para garantir a não volatilidade dos dados. A não volatilidade. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um Excel para isso ficar bem claro para vocês. Olha só. Por que a gente cria essa outra chave, tá? Vou fazer aqui no Excel que vai ficar mais fácil.
Estão vendo minha tela, né? Vamos imaginar que lá no sistema de origem, tá? Então, Heloísa, eu tenho lá eu tenho lá no sistema de origem, eu tenho o código do cliente, nome, data de nascimento, CPF, gênero e basicamente, deixa eu ver mais. Você mudou seu nome de solteiro para casado, Heloísa? Mudou? Mudei. Então vamos pegar esse exemplo aqui, tá bom, tá? Essa é a nossa. Tem outras informações lá no nosso sistema CRM, lá no cadastro da Algar Telecom, qualquer empresa, tá? Então isso aqui é lá no nosso sistema operacional, que a empresa opera lá no CRM. Aí, a partir disso aqui, nós vamos criar o nosso modelo dimensional. Então, nós vamos criar a dimensão clientes. Então, isso aqui, então, essa coluna aqui, ela é a chave lá no sistema de origem, ok? Então, nós vamos modelar o nosso sistema, a nossa dimensão cliente, e eu vou colocar cliente key, o code CLI, nome, data de nascimento, CPF, gênero. Para a gente usar o Pentaho Data Integration e para usar os objetos que tem, as nossas tabelas de dimensão, elas precisam de ter mais 3 colunas adicionais, tá? Data, início, registro. Data, fim, registro. E um flag aqui atual, tá? Ok? Então vamos imaginar aqui a brincadeira seguinte, olha só. Eu vou fazer com a Heloísa, né? Então a Heloísa é a cliente 1, ela é a cliente da Algar Telecom, e aí ela tem o nome dela lá. Oh, caramba. Qual que é o seu sobrenome antes de casar, Heloísa? Só um deles, tá bom. Hã? Pérez Rodrigues. Pérez, esse com Z, conhece? S. Pérez Rodrigues. Esse era o antes de casado. Isso. Heloísa Pérez Rodrigues. Eu não vou perguntar sua data de nascimento, porque você é uma mocinha, então vou colocar aqui, não interessa essas outras coisas aqui não, tá? Feminino. Aí, você ligou lá na Algar Telecom, antes de você casar, tá? Então, você ligou lá para pedir a instalação de telefone, ok? Aí, você ligou numa data tal, então... Aí, beleza, fez seu cadastro, vendeu o telefone para você. Então, você não existia ainda no Data Warehouse, nessa modelagem multidimensional, porque você é uma cliente nova, você não tinha ainda. Então, né, o código, criei para você aqui o código do cliente 1. Essa chave aqui, ela é sequencial, tá? Então, é um autoincremento. Então, na verdade, a gente não pode definir como autoincremento a hora que a gente estiver modelando no banco, porque o objeto que nós vamos utilizar no Pentaho Data Integration, ele faz o controle dessa chave para a gente também, tá? Então, a gente não coloca autoincremento. O código do cliente da Heloísa é 1, o nome está aqui. Aí tem a data de nascimento, o gênero e tal. Essa, vamos imaginar aqui, tá? Que isso fosse agora em dias atuais, tá? Então, que a Heloísa, né, ela fez essa operação aqui ontem, tá? Então, ela pediu a linha lá na CTBC no dia 13, tá? Então, foi 13/3. Esse registro começou a valer 13/3/2021. A data está em branco e o flag do registro atual é igual a 1. Ok? Isso aqui está com os valores, isso aqui está com os valores. Tá? Então, olha só, começou a vida da Heloísa. Ela tá lá os dados dela no Algar CRM, ela é uma pessoa que existe, é uma cliente, ela está com o telefone
instalado, funcionando, beleza. Aí a Heloísa, em determinado data, a Heloísa casa e muda o nome. Agora a Heloísa Pérez Rodrigues Lopes. Aumentou um Lopes aqui no nome dela. Chega quase a ser minha parente agora, ó. Aumentou aqui o Lopes, então o nome dela mudou. Fui lá no sistema e fiz update agora, lá no sistema, no Algar CRM, fiz update. Aí o que tem que acontecer na nossa modelagem, no nosso Data Warehouse? Ele é não volátil e ele é variável no tempo. Então eu tenho que fazer o seguinte, olha só. O código CLI é a chave. Então se eu colocar um aqui, vai dar a chave duplicada. Então eu tenho que colocar agora o código da Heloísa na minha modelagem dimensional, no meu Data Warehouse, a chave lá agora é 2. Mas o código da Heloísa no sistema operacional continua o 1 mesmo. Então, continua aqui o 1. Agora eu tenho aqui o nome da Heloísa modificado, tá? Então tem essas informações aqui. No caso, o meu código key aí, o cliente key, necessariamente ele vai ser 2, porque ele está falando da minha pessoa. Ele é um número qualquer, vai ser um sequencial que eu tiver. 1.500.000, não sei o quê. Qualquer. Então tá certo. É isso mesmo, ok? Qualquer. Aí o que eu tenho que fazer? Olha só. Então ela tinha pedido aqui no dia 13/3. Imagina que só valeu um dia, tá? Então valeu do dia 13/3 até hoje, né? 15/3, 20/21. Esse aqui agora é 0, não é o atual mais, não é o válido. Aqui eu vou colocar, né? Então, isso vai valer a partir de 15/3. Aqui está em branco e aqui agora é 1. Por que não pode ser o código do cliente lá do sistema de origem? Porque se fosse, nós teríamos chave duplicada. E não pode, né, com fundamento, conceito de banco de dados, a chave primária tem valor único, ela não se repete. Então, o que era chave lá no sistema de origem, agora passa a ser só um atributo. E aí nós comentamos na semana passada. Obviamente, a hora que a gente criar a tabela, essa coluna a gente vai defini-la como índice para ter performance, para tudo enquanto há. Mas a gente criou uma chave aqui agora aleatória para garantir o quê, então? Para garantir a não volatilidade. Então, eu não mudei, tá vendo? A Heloísa Pérez Rodrigues continua aqui o registro dela. Ela valeu de uma data inicial até uma data final. Aconteceu algum evento e esse registro mudou. Então, mas o código dela continua o mesmo. Agora, a validade do registro começou em determinada data, né? É isso que está valendo aqui. Então, é isso que a gente vai fazer, esses elementos que nós trazemos aqui, então, para nossa modelar, para as dimensões que a gente cria depois nas nossas modelagens, ok? Eu fiquei o seguinte. Quer falar? Pode falar, Luísa. Eu fiquei com a ponta solta aqui também. Eu fiquei com a dúvida seguinte. Esse cadastro meu de solteira. Suponhamos que ele foi feito, tudo isso antes do DW ser instalado. Porque o DW é coisa de 20 anos, né? Se eu tenho essa assinatura, essa mudança, eu teria perdido, no caso, como era antes? Tipo assim, eu tinha solteira, depois fui casada e não tinha o Data Warehouse. Então, eu teria perdido. Aí eu ia vir como só casada. Só casada, tá? Então, teria só a data de cadastro. Então, começo a ter as mudanças das dimensões, né? Essa não volatilidade e o variável no tempo, a partir do momento que eu crio o DW, entendeu? Que eu começo a dar carga nisso. Aí a gente começa a controlar isso. Mas antes disso, aí já era. Já era perdido. Já, é. Ô, Zé, para mim poder pegar, digamos que eu vou fazer um relacionamento entre a minha primeira tabela e a segunda ali, que tem a chave e o clique ali. E eu quero pegar a Heloísa atual. Aí mesmo no seu Excel que eu estava mostrando. Ah, tá.
Aí eu quero pegar a Heloísa já a atual, com o nome de casado. Mas só que eu não passei nenhum filtro ali. Eu só estou fazendo um relacionamento. E é o código do cliente 1, com o código do cliente da segunda tabela também é 1. Essas linhas, elas vão duplicar. Você faz o primeiro join, você vai ver, a Heloísa está lá repetida. Heloísa com código, com cliente key 1, com cliente key 2. Aí você precisa de passar os outros parâmetros. Eu quero, por exemplo, que o flag registro é igual a 1. Ou a data fim registro é nula, porque aí está sem o valor ali, entendeu? Aí eu garanto uma linha só. Era isso que eu ia te perguntar. Porque, por exemplo, quando a gente está tratando de evento de data, tem como eu fazer o código do cliente, que tem a data de registro, batem nas duas tabelas. Então, se na minha primeira tabela também tivesse data de registro, eu ia estar limitando os eventos, né? Você limitaria, mas para o caso de hora que a gente foi lá, leu, porque essa primeira tabela, ela está no sistema de origem. Então, pronto, está lá no sistema de origem. A hora que você trouxe isso para esse ambiente dimensional, multidimensional, para o Data Warehouse, você foi lá, leu, trouxe e largou. Então, essas tabelas, elas não se relacionam mais, entendeu? São sistemas diferentes, coisas diferentes. Aí, o que a gente vai precisar, por isso até que eu tinha aberto aqui para você, ó, porque nessa tabela clientes aqui, ó, a ideia é que eu tenha a Heloísa, nesta tabela clientes aqui, olha, que eu tenha a Heloísa, quantas vezes o registro dela foi alterado. Então, ela casou, mudou o sobrenome, separou, enfim, tal. Então, foram acontecendo várias coisas. Eu posso ter a Heloísa aqui várias vezes nessa tabela, entendeu? Aí, para eu trazer... Eu vou estar fazendo um produto cartesiano de uma tabela na outra. Por exemplo, eu estou fazendo intencionalmente. Aí, para eu trazer as informações da Heloísa atual, por exemplo, da dimensão atual, aí eu preciso colocar a condição, né, de que, né, isso aqui ficou até o flag aqui, ficou errado, ó. Então, ou que a data fim é nula, que aí eu tenho o registro atual, ou que o flag registro é 1, que aí é o atual também, entendeu? Eu entendi. É porque como são números de clientes iguais em tabelas diferentes, é o que eu estava te falando que poderia vir a acontecer, porque já aconteceu comigo e estava errado. Não era isso que era para rolar, que é a tabela as tabelas que eu estou fazendo relacionamento, elas fazem produto cartesiano uma com a outra. E aí minha tabela explode. E estava errado. E mesmo eu passando condição, continua errado, entendeu? Então, na verdade, o que acontece? A condição de produto cartesiano, na verdade, a condição de produto cartesiano é eu não colocar condição de relacionamento. Aí, se eu não coloco condição de relacionamento, aí eu vou pegar, eu tenho de um lado, eu tenho uma tabela que tem, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro eu tenho uma tabela que tem 2 linhas, por exemplo. Tá? Uhum. Então, era para relacionar, por exemplo, só essas 2 linhas aqui. Tá? Então, se eu não, por exemplo, select, se eu faço aqui um select, eu vou chamar aqui de A e B, e eu não, né, from A e B, e não coloco, né, não especifico relacionamento, o que vai acontecer no final das contas, tá? Vai acontecer no final das contas, eu vou relacionar essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, com esta, essa com essa, essa com essa, essa com essa. Eu relaciono todo mundo com todo mundo, porque eu não coloquei condição de relacionamento. Se eu não coloco condição de relacionamento, né, então eu vou relacionar mesmo que não seja relacionadas, eu vou juntar a informação de tudo com tudo, entendeu? Entendi. Então, na verdade, quando acontece de ter produto cartesiano, é porque eu não coloquei todas as condições de relacionamento necessárias para aquela junção, né? Exatamente. A tabela resultado. Exatamente. Tá. Exatamente, tá? Por exemplo, você tem, às vezes, assim, né? Eu tenho uma tabela que é de faturamento, que tem lá a chave da fatura, por exemplo, e tem outra que não tem nada a ver. Eu pego e mando relacionar essas 2 coisas.
tá? Mas elas não têm nada a ver, mas eu não coloco nenhuma condição de relacionamento. Aí o que vai fazer? Multiplicar tudo por tudo e vai, dependendo do tamanho das tabelas, fica grande. Gera uma coisa grande. É no erro que aprende. Com certeza. Tem como você voltar lá no Excel? Ah, tá. Não, porque eu só queria ver, porque eu achei que estava repetindo o código de cliente na tabela lá de cima também, mas ele é único, né? Lá é único. Você viu que a gente mudou o nome dela? A gente fez o update. Uhum. Lá tem sistemas, tá? Isso não é, né? Principalmente em tempos mais atuais, que os sistemas operacionais, né? Esses sistemas transacionais operacionais, eles já têm algum controle de volatilidade também. Não são muitos, não, mas tem, tá? Então, que costuma guardar alguns históricos de algumas coisas, mas não é o lugar certo para isso, não é o lugar ideal, mas tem alguns sistemas que já estão mais ou menos fazendo isso também. Ok? Beleza. Aí o que a gente tem então? Olha só, no nosso modelo aqui. Então a gente criou, olha só. A gente tem então, né, a nossa dimensão cliente. Então a chave era o número do cliente. Observe o que nós fizemos. Então tem o nome do cliente. O tipo era uma tabela externa. Nós trouxemos o tipo para aqui. O país era uma tabela externa. Nós trouxemos o país para aqui. Cidade, CEP. Criamos a coluna data início, data fim. E aqui é o flag, tá? Essa coluna aqui está errada. Aqui é o flag. O flag. Ok? Aí nós... Região, olha só. Aqui também falta o flag aqui, tá? Em região. Flag. Então, olha, eu tenho a região aqui, o código da região, a descrição, data início, data fim. Aí, condição de pagamento, tem o código da condição de pagamento, a condição de pagamento aqui, o código, descrição, data início, data fim, e aqui também flag. Artigos. Então, olha o que acontece com artigos. Veio aqui para dentro, né? A marca, subfamília, família. Então, juntamos aqui todas aquelas informações para formar a tabela artigos. Vendedores e lojas também se juntaram para formar a tabela vendedores, tá vendo? E a gente não tinha uma tabela tempo, que nós criamos uma tabela, uma dimensão tempo. Tá vendo? E a chave das dimensões, a chave primária das dimensões, viram todas chaves estrangeiras na tabela vendas. Eu não preciso de ter uma chave, né, de criar uma chave para a tabela vendas. Eu posso usar as chaves das dimensões como chaves da minha tabela vendas. Se eu criar, problema nenhum, não tem problema também não, mas eu não preciso efetivamente criar uma chave na tabela vendas, tá? Na tabela fato. E aí a atividade é essa. Agora a gente tem um esquema relacional, tá? Tem aqui um modelinho, ele já está desenhado aqui o modelo relacional. Então, a partir desses dois desenhos aqui, o exercício de vocês agora é esse aqui que é para entregar, Heloísa, na quarta-feira. Que aí é construir esse modelo multidimensional, tá? É construir esse desenho. Ok? Não, é para construir o outro, não esse, né? O último, né? Agora, hã? É para construir aquele dimensional, não é? Esse é o relacionamento. Então, é para construir o modelo, o exercício é esse aqui, ó. Construa o modelo multidimensional, entendeu? Então. É para construir o diagrama de trás, então, né? É do slide da frente. O que nós fizemos é para construir esse aqui para esse exemplo agora. Tá. Mas aí eu queria saber o seguinte, esse aqui é para construir no Workbench, né? Então, isso, agora eu vou mostrar lá um pouquinho como que a gente trabalha lá, entendeu? Que aí poderia ser, Heloísa, até desenhar e tirar a foto e postar o desenho, mas é melhor já ir fazendo na ferramenta, para a gente já ir familiarizando com ela, ok? Entendi. Então, vamos lá, olha só, a hora que a gente abre aqui, ó, a gente está aqui eu estou com o Workbench aberto. Tá?
Então, aqui no MySQL Workbench, a gente tem a parte da conexão para o banco, né, para as instâncias que a gente tem, para as conexões que a gente tem de banco de dados, e a gente tem aqui do lado, olha, o diagraminha, tá vendo? Então, tem aqui o esqueminha do diagrama, olha. Se eu, no meu caso aqui, olha, eu cliquei, eu já tenho alguns modelos aqui já construídos, tá vendo? Eu tenho vários modelos aqui. Esses vários modelos não são os bancos de dados, né? Isso são as plantas dos bancos de dados. Então, isso aqui, né, no nosso paralelo que a gente fez com a planta da casa e a casa, isso aqui são os arquivinhos da planta de casa, como se eu tivesse feito no AutoCAD, por exemplo, no caso das casas, entendeu? Então, os desenhos estão armazenados aqui. Então, para isso virar banco de dados é outra coisa. Então, eu posso vir aqui, olha, e criar um novo modelo. Vou criar um novo modelo. Eu vi que tem quando eu fui fuçar um pouquinho, eu vi que tem uns templates prontos já, né? Tem alguns templates já também, tá? Então, eu cliquei lá no criar um novo modelo e eu vou clicar aqui, olha, em adicionar um novo diagrama. Viu o íconezinho aqui em cima? Adicionar um novo diagrama. Ok? Duplo clique no cara. Aonde está adicionar novo diagrama? Voltamos lá. Aqui, olha só. Espera só um pouquinho que eu vou trocar de... E vou ali fechar a janela. Começou a chover, Alvo? Começou. Ok, Luiz? Eu tentei mudar de tela aqui para enxergar, mas eu não estou enxergando muito, não. Não sei se tem diferença do meu com o seu. Talvez tenha. É adicionar um novo diagrama, tá vendo? Tem um maisinho aqui em cima. É no adicionar diagrama que você adicionar pode? Adicionar diagrama, é. Isso. Aí ele criou para mim essa tela aqui, olha só. Professor, pode ir seguindo, depois eu volto à aula. Não, mas pode ir seguindo. Não tem problema, não. No final das contas, eu posso ajudar Luiz. Depois, se precisar. Não, mas agora já deu certo. Abriu no mesmo lugar aí. Então, beleza. Já então, a gente está aqui com esse diagrama aqui, é a nossa tela, a nossa interface para a gente desenhar o diagrama, para a gente modelar, entendeu? Então, o que a gente tem aqui, olha, a gente tem, né, do lado esquerdo aqui, a gente tem mais ou menos o ambiente. Então, a gente tem o zoom da nossa telinha aqui do lado, a gente vê onde que a gente está trabalhando. E no de vocês, deve ter aberto aqui também, ó, no Catalog Tree, aí abriu aqui, olha, tá escrito MyDB. Não tá escrito MyDB? Tá. Se você der um duplo clique nesse MyDB, esse MyDB é o nome da instância. Você pode dar aqui o nome que você quiser. Ó. Abrir uma janelinha embaixo e tem o nome aqui, o name. Então, eu posso dar aqui teste, exemplo, DW. É o nome, se você não mudar o nome e a gente for à frente, a hora que você criar uma instância de banco de dados, vai estar escrito lá na instância MyDB. Então, aqui você pode fazer com nomes diferentes, dependendo das instâncias de banco de dados que você for criar, tá? Então, eu mudei a minha para exemplo. Eu vou aqui, olha, clico aqui de novo em fechar aqui para aparecer a minha tela. Eu cliquei só no xizinho que estava do lado ali, ó. Estava aberto. Aqui em exemplo, esquema aqui, olha. Eu peguei e cliquei no X aqui e fechei a telinha, tá vendo? Só fechei a telinha. Só para aumentar minha área de visualização, minha área de trabalho aqui, tá? Ok? Ok.
Aí aqui nessa barra de ferramentas, que está aqui na vertical, olha, eu tenho vários objetos que eu posso trabalhar para construir o modelo, para desenhar, para construir o modelo de relacionamento. O principal deles é esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, que é a tabelinha, olha só. Esse ícone da tabela, tá vendo? No meu aqui, né, tá em inglês, tudo, place a new table. Ok? Eu clico nele, ele fica em azul lá, tá? Eu posso pegar esse cara, aí a hora que eu cliquei nele, ele ficou em azul, eu vim e cliquei na tela, ele criou um ícone que eu chamei, que está aqui aparecendo para mim, de Table 1, Table 1. Viu como que eu fiz? Volta, por favor, um passo. Professor, volta, por favor, um passo. Você foi na tabela, clicou e depois... Olha, eu cliquei aqui, olha, tá Place a New Table. Eu cliquei nela, ok? Cliquei nela, olha só. E agora não aconteceu nada. E cliquei aqui, tá vendo? Na minha área de trabalho. Aí ele criou uma tabela para mim, tá vendo? Eu posso ir fazendo várias, tá? Então, se eu clicar lá de novo, eu posso, olha só, para cada vez que eu clico lá e clico aqui, ele cria uma tabela aqui para mim, tá? Para eu configurar essa tabela, tá? Então, eu tenho aqui uma Table 1, tá? Tá aparecendo aqui com Table 1. Se eu der um duplo clique nessa Table 1, eu começo agora, abre aqui a tela para eu mudar, para eu começar a configurar. Então, eu vou chamar essa tabela, por exemplo, de dimensão de cliente. Estou chamando ela aqui de dimensão cliente, ok? Então, olha só, table name, posso dar qualquer nome aqui, tá? Então, a minha table name, olha lá, a hora que eu saí do campozinho que eu digitei o nome para ela, já mudou o nome lá em cima também, ela já não é mais Table 1, agora é de cliente. Mudou o nome, tá vendo? Então, eu vou criar a minha primeira coluna nessa tabela. Então, eu vim em Column Name e dei um duplo clique aqui, ó, em Column Name. Olha só, debaixo de Column Name, eu dei um duplo clique, ele abriu aqui para qual o nome da coluna que você quer. Então, né, considerando a dimensão, eu vou colocar aqui cliente key. Então, é a chave dessa minha tabela cliente que eu estou criando. Cliente key. Dei um Enter. Aqui do lado tem os tipos de dados, olha só. Então, eu cliquei, né, ele apareceu aqui, já sugeriu int. Tá vendo que o data type que ele já sugeriu, ele sugeriu o data type int. Se eu clicar nessa setinha do lado aqui, olha, eu posso mudar, tem uma série de dados, de tipos de dados aqui que eu posso escolher. Esses primeiros, eles são nativos do MySQL. Então, é sempre prudente usar esses 4, 5 primeiros aqui, tá? Mas eu posso usar outros, tá? Não é limitado a esse, não. Eu poderia usar qualquer um. Mas chave, considerando chave, né, se ela não for muito grande, né, se eu não tiver várias linhas na minha tabela, milhões de linhas, então normalmente a chave é inteira. Aí o que eu tenho para característica de chave? Olha só, o PK é primary key, é chave primária, então eu marquei, não nula, NN, então PK é primary key, é chave primária. NN, não nula. O Q é unique. Então, ela é uma chave primária, não nula e única, né? Chave primária, por default, já é única, tá? Mas eu posso marcar isso aqui também. Se ela pode ter poderia ser desse tipo de dado blob aí, que eu nem sei direito o que é. Se o N é sem sinal ou com sinal, eu deixo isso aberto. O ZF eu nem sei o que. O AI, se é auto-incremento. Então, normalmente, a gente brinca só com esses, né? É chave primária, e às vezes, quando é chave primária, nós colocamos auto-incremento ou não. Aqui não vamos colocar, tá? Então, nós criamos uma coluna. Eu cliquei na coluna, na linha de baixo agora. Então, aparece aqui para mim uma outra opção agora. Então, eu vou colocar aqui o código do cliente
que é aquela informação que nós estamos trazendo lá da tabela clientes de origem, o número do cliente, o código do cliente. E isso, esse código do cliente, ele não é varchar, ele é do tipo int, ele é do tipo inteiro. Só que agora ele não é uma chave primária, ele não é nulo, ele pode ser nulo, até não deveria não, né? Mas nos sistemas que nós vamos nos defrontar por aí, é melhor a gente não amarrar muito não, porque a gente encontra tudo que é, principalmente aqui na nossa disciplina, tá? Nos bancos de dados que a gente for trabalhar. Se a gente coloca muita restrição aqui, na hora que a gente for tratar os nossos dados depois, aí vem lixo, aí vem dado nulo, aí a gente vai ter mais dor de cabeça. Então é melhor a gente deixar isso de certa forma flexível, tá? Cliquei aqui na terceira linha, então, vou criar uma outra coluna, que eu vou chamar nome cliente. Aí o nome cliente é do tipo varchar. Aí eu posso colocar o varchar, né? Eu vou usar, depende do que tiver lá no sistema de origem também, mas eu vou usar aqui 60 posições para armazenar o nome. Ah, e se o nome que eu for inserir tiver mais de 60 posições? Normalmente ele trunca. Então, se tiver 70, ele vai gravar até a 60ª posição e depois disso ele joga fora, entendeu? Então, criei ali. Você mudou para 60? Varchar 60. O 60 está entre... Não, mas você mudou no parênteses mesmo, não tem uma opção de 60 não, né? Não, eu fui escrevi, olha só. Eu peguei e escrevi aqui dentro 60, tá? Escrevi dentro do parênteses 60. Deletei, cliquei. Aqui, se eu clicar com o botão direito, ó, se eu clicar com o botão direito em cima da linha, eu posso mover a coluna para cima, para baixo, copiar, deletar. Então, eu tenho algumas opções aqui que eu posso fazer quando eu clico com o botão direito, ok? Mas existe uma hierarquia que você está mudando de linhas? Normalmente, por convenção e por facilidade, a chave é a primeira coluna, tá? Então, ela sempre vem com a primeira coluna. A partir daí, não tem muita regra, não. Mas mais ou menos, né, quando a gente está criando a partir de outra tabela, até por uma facilidade de entendimento, eu mais ou menos obedeço a sequência que está lá no sistema de origem, entendeu? Mas não tem uma obrigação, não, tá? Porque depois a gente vai fazer um depara. Então, você vai escrever, olha, essa coluna X você grava na Y. Então, independe da ordem que estiver, não tem problema, não. Mas, para efeitos de simplificação, eu costumo deixar mais ou menos na sequência, tá? Aí a gente criou uma tabela aqui, tá vendo? A gente criou a de cliente. Aí o que a gente tem nessa de cliente? Ó, se eu posso aumentar essa tabela, tá vendo? Agora só tem 3 colunas, mas eu posso clicar nessa setinha aqui do lado, ó, e eu escondo todas as colunas, tá vendo? O que tá lá no slide de vocês, né, na verdade tem as colunas lá. É que para eu representar o modelo lá, eu cliquei na setinha aqui do lado, ó, ele só escondeu as colunas, mas as colunas estão todas aí, olha. Setinha para baixo, as colunas estão aparecendo. Setinha para o lado, as colunas estão escondidas, ok? Criei uma tabela, né? O nosso modelo é um modelo que se relaciona. Eu tenho tabelas que se relacionam. Então, eu vou criar uma outra tabela aqui agora. Ó. Cliquei na tabela e cliquei aqui do lado, ok? Certo? Então, eu vou chamar essa outra tabela agora. Eu dei um duplo clique nela. E embaixo mudou. Agora não é a tabela cliente mais que está aqui com os parâmetros, tá? Eu vou chamar essa tabela aqui de tipo cliente. Ok? Então, escrevi tipo cliente. Aí aqui, só para teste, tá? A chave dela vai ser code tipo, que eu quero mostrar para vocês é o relacionamento. Code tipo. Então, o code tipo é a chave da tabela tipo cliente. Vai ser data type inteiro, chave primária, não nula e única. Ok? Certo? Então, dessa vez você fez diferente. Você não criou
aquela outra lá... Porque, na verdade, eu não criei. E não criei por quê? Porque, na verdade, eu quero dar um exemplo para você aqui agora, é só como que a gente vai relacionar as tabelas nesse exemplo, entendeu? Então, eu criei meio aleatório aqui, eu não estou obedecendo exatamente a modelagem dimensional, não, tá? É só para mostrar, porque eu quero mostrar como que eu relaciono as tabelas, como que eu crio o relacionamento. Então, eu vou criar o código do tipo e o nome do tipo. O nome do tipo, eu vou deixar em varchar 45 mesmo. Nome tipo. Ok? Certo? Aqui tá tranquilo. Aqui também. Então, beleza. Aqui é só para mostrar para vocês, tá? Estou mostrando as principais coisas e, obviamente, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Eu tenho uma tabela cliente e tenho uma tabela tipo. O cliente, ele é de um determinado tipo. Cliente e tipo se relacionam, né? Então, como que eu faço esse relacionamento? Aqui do lado, olha, a gente tem na nossa barrinha vertical aqui, eu tenho um relacionamento 1 para 1, 1 para N, tracejado e linha contínua. E N para M também. Qual que é a diferença do tracejado e do contínuo? O tracejado, e eu recomendo para vocês aqui na disciplina, para as bases de dados que a gente for fazer, de usar os tracejados. Tracejados eu posso ter valor nulo. Tá? Eu posso não ter o relacionamento. Eu posso ter o relacionamento tipo cliente que não tem um tipo. Se eu colocar a linha contínua, obrigatoriamente todo cliente tem que ser de algum tipo. Se eu colocar a linha tracejada, pode ser que tenha clientes que não tenham um determinado tipo lá pode ter nulo, tá? A chave estrangeira pode ser nula. Ok? Então, para as bases de dados... Sim? Pode voltar, por favor, porque eu tenho as tracejadas e as inteiras, como você está falando, mas, assim, as tracejadas tem 1 para 1 e 1 para N. Tanto faz? Tipo... Aí a gente vai ver. O que é 1 para 1 e 1 para N? É o que você sai de 1 e vai para muitos. Eu sei. Isso. Não, beleza, tipo então. assim, tá, mas eu quero saber o seguinte. Você está sugerindo que toda vez que eu for usar 1 para 1 ou 1 para N, é para escolher os tracejados? Para a nossa disciplina é isto, porque os bancos de dados que a gente vai trabalhar, normalmente, tem problemas. Então, se a gente colocar a linha contínua, eu, às vezes, vou cair em algum relacionamento que tem dado ausente, dado faltante, que vai dar problema para a gente. Então, para a gente não ter esse tipo de problema aqui na modelagem, aí na vida real depende, tá? Então, se você quiser obrigar o relacionamento, que tenha, aí você vai colocar o contínuo, que é obrigado. Mas como a gente não está desenhando o nosso sistema original, que a gente consegue garantir a inserção via sistema, via consistência, aqui a gente está pegando dados já coletados, dados prontos, os relacionamentos nem sempre são os mais fidedignos. Então, a gente coloca o tracejado, porque ele é mais flexível. Ele é flexível quanto à questão do não nulo, é isso? É porque estava chovendo e eu não escutei. Isso, em relação a eu poder ter chave estrangeira nula. Se for a linha contínua, não posso. Se for a linha tracejada, eu posso ter, entendeu? E como os nossos dados originais, a gente nem sempre consegue garantir a integridade, a confiabilidade deles, aí a gente usa, às vezes, a tracejada para não ter problema, tá? Tá, mas eu tenho perda ao usar, porque se parece ser prudente usar a tracejada, já que você pode ter erros. Eu tenho algum tipo de perda se eu usar a tracejada e não a contínua na prática, na vida real, assim? No nosso modelo multidimensional, normalmente a gente usa tracejada porque a gente não garante o sistema de origem, como que os dados estão lá. Nos sistemas operacionais, normalmente a gente usa em negrito, porque aí você consegue tratar em nível de sistema. Por exemplo, olha, eu estou tentando cadastrar um cliente. Eu só posso colocar um tipo que esteja cadastrado. Se eu não tiver aquele tipo ali, eu não conseguiria selecionar o tipo, mas eu conseguiria garantir isso via interface, via sistema, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Se eu conseguisse garantir que
os relacionamentos realmente fossem todos confiáveis, que os dados existissem, tudo bem. Como às vezes eu não consigo garantir isso, então é por isso que a gente faz. Agora, como que a gente relaciona, então? Eu vou selecionar o 1 para N tracejado, ok? Eu cliquei nele, 1 para N tracejado. Cliquei, dei um clique nele. Quem que recebe a chave estrangeira? Quem recebe a chave estrangeira aqui é o cliente, a tabela de cliente, que vai receber a chave do tipo. Um cliente é de um determinado tipo. Então, eu vou clicar na tabela que recebe, cliquei, e na tabela que fornece. Cliquei na tabela que recebe e na tabela que fornece. Aí, o que ele fez? Olha lá. Ele criou na minha tabela cliente o tipo cliente, código cliente. Ele trouxe o nome da tabela e o nome da variável, né? Eu normalmente, eu não gosto, tá? Mas há quem goste, eu edito de novo a tabela cliente e tiro desta coluna o nome da entidade que ela veio. Eu só deixo o código do cliente, olha só. Aí agora eu tenho o código tipo cliente. Entenderam? Uhum. Aqui é como que a gente faz o relacionamento, tá? Eu clico na que vai receber a chave estrangeira primeiro e depois na que fornece a chave estrangeira depois, tá? E aí agora... Sim, professor, se eu clicar no tipo cliente primeiro, vai ficar ao contrário, vai ficar uma relação inversa aqui. Vai ficar ao contrário, vai ficar errado. Aí o que você pode fazer? Se eu clicar em cima desse relacionamento, ó, eu posso deletar ele, ou eu posso editar, tá? Então eu posso... Ctrl Z, é que às vezes nem sempre a gente vê na hora que a gente fez, né, Álvaro? Às vezes fica para depois, aí você tem as opções, tá? Mas entenderam? E é simples assim, se eu clicar, não era assim, era do outro lado, tá? Aí agora, o que a gente tem aqui nesse ambiente, tá? O que a gente tem? A gente cria as tabelas, eu clico na barrinha da tabela, coloco a tabela do lado de cá, edito colunas, no nome da tabela, os parâmetros direitinho, e faço os relacionamentos. Aí eu vou fazendo essa figura aqui. Salvo esse negócio, né? Porque senão isso aqui a gente perde, tá? Então isso é um documento, tipo documento Word, tá? Tipo PowerPoint, tipo qualquer coisa. Então você salva esse documento, o tempo inteiro você vai salvando ele, você vai fazendo. E depois que a gente cria esse desenho, tá? Aí para a gente criar o banco de dados, é só aqui, ó, Database, Forward Engineer. Olha, eu estou criando, né, no meu servidor local, na porta 3306, o usuário meu aqui é root, next, next, next. Ele trouxe aqui agora todo o código SQL para criação, tá vendo? Da instância, das tabelas, ele gerou aqui. E se eu der next, next aqui, ele vai criar esse banco de dados lá para mim, entendeu? Ele cria a instância do banco de dados. Aqui, então, eu teria a instância e as tabelas criadas. O meu banco de dados estaria criado. Obviamente, para esse exercício, né, eu só quero isso aqui. Para o exercício agora de quarta-feira, tá? Então, é pegar aquele modelinho que está lá no slide, aquele exercício lá, um modelo relacional, e criar um modelo multidimensional. Então, a gente precisa definir as tabelas, fato, né? Ali eu tenho uma dica, tá? Ali eu posso modelar para ter uma tabela fato, mas ali a melhor modelagem seriam 2 tabelas fato, tá? Naquele exercício lá. E as dimensões, tá? Então, quais são os indicadores de um, quais são os indicadores de outro, os KPIs, né? E fazer o desenho multidimensional lá, ok? Professor, falhou um pouquinho aqui. Você foi fazer um banco de dados ou você salvou? Falhou um pouquinho, não entendi o que você fez na etapa de salvar. Você falou que ia salvar, eu achei que ia salvar no computador. Aqui eu salvo esse arquivo. Isso salva no computador. Você pega e salva ele, ok? É igual um Excel, é igual um Word, é igual um PowerPoint. Você salva um arquivo aqui. Com esse arquivo, né, ou ele salvo, ele aqui em memória, a gente pode criar o banco de dados, a instância do banco de dados. Então, o que eu mostrei aqui é como que a gente cria a instância do banco de dados a partir desse modelo, entendeu?
Entendi. Aí foi o next e gerei aquele código lá. Tá bom? Essa aula vai ficar disponível, depois eu olho ali como é que você fez o next, então. Não, beleza, tranquilo. Aí o exercício, então, é fazer o modelo dimensional, multidimensional, desse esqueminha relacional aqui que a gente tem, tá bom? Tá joia. E amanhã, obviamente, aí estou à disposição para tirar dúvida a respeito disso. E amanhã também, aí a gente conversa acerca das bases de dados que vocês queiram trabalhar. Vocês vão fazer em conjunto, vocês três, né? O banco de dados do Search Lances lá, por exemplo, eu fiquei na dúvida se é, por exemplo, para o nosso trabalho, que é o trio ali, eu, o Álvaro e a Denise, ou é o do que a gente vai fazer lá do Power BI, por exemplo, o mini curso. Eu fiquei na dúvida. Não, aquele é do trabalho do semestre, é do trabalho do semestre. O mini curso, você pode usar qualquer planilha Excel que você tiver, qualquer coisa. Tá. Não, a base então depois de dados é o trabalho do semestre. Aí eu e o Álvaro e a Denise ver o que vai fazer. Eu não sei qual a opinião dos dois. Amanhã a gente pode tratar disso na aula também, tá? Beleza? Sim, aqui no exercício que é para a gente fazer, não sei se eu que não estou vendo aqui, talvez pode ser, mas aqui não tem a diagramação, que é o tipo de relacionamento que eu vou fazer. Nós que vamos definir, aí, ó. Olhando. Aí ele aí atrás. Espera aí, deixa eu deixar a tela aqui. Aí você não quer aquele desenho, não, que você fez relacionando? Você só já quer o modelo. Eu quero esse aqui, ó. Eu quero esse aqui, tá vendo? Uhum. Porque o modelinho prévio, ele já está aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Isso e isso é a mesma coisa. O slide 76 e o 77 é igual a esse anterior nosso, ó, que a gente mostrou na aula hoje. Eu mostrei esse aqui para vocês e a partir desse foi criado esse. E a partir desses dois, nós criamos esse. Então, mas aí aquele desenho lá você não quer que faz, não. É só não, porque ele já está pronto, ó. Esse aqui, olha. É o mesmo, só que sem as... Sem as colunas, sem os atributos, entendeu? Ele já está pronto. Tá vendo que a setinha está toda para o lado? É que eu já gerei para vocês, fechado já, para facilitar na tela. Mas são as colunas que estão aqui, ó. Beleza. Perfeito. Tá? Certinho, pessoas? Perfeito. Zé, outra coisa que eu queria ver com você, mas aí tipo, já não é mais referente à aula, não. Deixa eu salvar aqui, então, que aí... Tá.